estamos começando mais um programa Encontro com as Paróquias. Sou eu, Fátima Lima, aqui com você, trazendo um pouco da nossa arquidiocese para você poder conhecer aqui na Rádio Catedral. E que alegria, né? Saber que a gente está chegando aí na sua casa, trazendo um pouco da história da nossa arquidiocese, trazendo um pouco da vida dos nossos padres também, não é? Porque a gente ama aquilo que conhece. Então, é conhecendo que a gente vai tendo a oportunidade de amar cada vez mais. E é sempre alegria aqui receber uma paróquia, receber um pároco, não é, um padre que conta o seu testemunho. Sempre é uma alegria muito grande aqui pra gente. E você sabe, a gente tem a nossa rede social que você pode acessar aí e curtir também. O nosso Instagram é Encontro com as Paróquias. Encontro com as Paróquias, você procura lá, esse é o nosso Instagram, e a gente também se comunica dessa forma com você, além do programa também estar no YouTube, não é? Todos os domingos vai ao ar às 3h30 e em seguida também fica no YouTube para que você possa ouvir e ver quando você quiser. Meu convidado hoje foi ordenado no dia 31 de maio de 2008, é presidente da Insigne Colegiada de São Pedro, provedor da Venerável Irmandade do Príncipe dos Apóstolos de São Pedro, diretor e presidente da Casa do Padre no Rio de Janeiro, capelão da Irmandade de Santo Antônio de Lisboa e Bom Jesus do Monte, em Vila Isabel, membro da Pastoral Presbiterial e pároco da Basílica Nossa Senhora de Lourdes, também em Vila Isabel. Tenho a alegria de receber aqui o Padre Valtemário Silva Frazão Júnior. Seja bem-vindo, Padre, sua bênção. Muito obrigado, Deus abençoe, a alegria é minha estar aqui com vocês. Tão jovem com tantas atribuições, né, Padre? É a aparência que é jovem. Não creio. Sim, já tenho 43 anos. Ah, somos jovens, Padre. Então somos jovens. Tantas atribuições importantes na nossa arquidiocese. O senhor se ordenou aqui no Rio de Janeiro? Sim, aqui mesmo. Sou oriundo do Rio de Janeiro. O senhor é carioca também? Sim, sou nascido aqui no Rio e fui ordenado em 2008 ainda por Dom Eusébio, né? Foi a última turma ordenada por Dom Eusébio. Certo. O padre, fala um pouquinho, o padre também é cônego, né? É importante a gente dizer isso. É uma nomenclatura dentro do sacerdócio, mas só para as pessoas entenderem em casa, por que cônego? Porque tem essa nomenclatura? Sim. Cônego é um título nobiliárquico eclesiástico, né? Um título nobiliárquico próprio da igreja. Ele é conferido a sacerdote que o bispo nomeia para fazer parte de um colegiado que nós chamamos de cabido, né? Um cabido ele é formado por sacerdotes e aqueles que são membros desse colegiado, desse cabido, eles recebem o título de cônegos. E os cônegos eles têm uma função muito específica, que é rezar a liturgia das horas em conjunto com os outros cônegos e também promover o culto, organizar a liturgia da igreja da qual eles são cônegos, né? Existem dois tipos de cônegos ou dois tipos de cabidos. O cabido catedrático, assim os membros do cabido catedrático, eles estão ligados à igreja catedral e por isso mesmo são chamados de cônegos catedráticos, né? E existem os cônegos colegiais, são aqueles que são ligados a outras igrejas que não são catedrais, mas que recebem o título de igrejas colegiais. Então esses cônegos eles são chamados de cônegos colegiais, não catedráticos, porque não são da igreja catedral. Certo, o senhor é cônego? Colegial. Colegial. Isso, eu sou cônego da igreja de São Pedro, que é a sede da Venerável Irmandade do Príncipe dos Apóstolos. Certo. São Pedro. Sim. Padre, o senhor, como que foi descobrir a sua vocação sacerdotal? Fez essa descoberta muito novo ainda? Sim, acredito que sim, porque 12 anos é muito novo, né? Opa, então, por volta mais ou menos de... Na adolescência, onde tem muitos questionamentos, inclusive, sim, na adolescência, né, mais para frente. Mas eu percebi que era isso que eu queria logo por ocasião ainda da celebração da minha primeira comunhão, com 11 anos, né? Então, 11 para 12 anos,
foi quando eu percebi que o sacerdócio me atraía. É claro que depois, na adolescência, como você mesma disse, são muitos os questionamentos, né? Então você vai amadurecendo aos poucos, de tal forma que eu entrei para o seminário já aos 18 anos. Com 18 anos eu entrei para o seminário, fiz uma experiência muito breve de 1 ano numa congregação religiosa, né? Percebi que minha vocação era ser padre diocesano, né? Não um padre religioso. Então ingressei no seminário de São José no ano 2000, logo no ano seguinte, depois que entrei no seminário religioso, e ali fiz todo o curso seminarístico de filosofia e teologia, concluindo tudo em 2007, sendo ordenado em 2008. Uhum. E ao longo desse percurso o senhor teve desafios? Como que o senhor superou esses desafios desse discernimento vocacional, né? Sim, nós sempre temos desafios, temos dificuldades de toda ordem, né? Mas a graça de Deus é sempre maior, o chamado deve ser sempre maior. E o Espírito Santo nos vai movendo, nos vai dirigindo, né? Como nós conversávamos antes do programa, os problemas vão surgindo, nós resolvemos uns, surgem outros 10. Né? Exato. Mas o Espírito Santo vai nos conduzindo ali aos poucos para que nós encontremos as soluções, as saídas e assim sigamos firmes. Né? Porque se é isso que você pensa que seja a sua vocação, é preciso você seguir firme na vontade de fazer a vontade do Senhor. Uhum. E a família acolheu bem a escolha que o senhor fez? No início mostrou certa resistência, né? Mas depois... Todos do Rio de Janeiro, todos cariocas? Sim, sim. Uhum. E depois acabaram, então, acolhendo e sendo a felicidade da família. Seu filho único? Não, tem mais uma irmã. Ah, sim. Padre, hoje, além de várias atribuições do senhor, também é responsável pela Basílica Nossa Senhora de Lourdes, que fica ali em Vila Isabel. Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho da Basílica, né? Como que ela nasceu, porque praticamente no centro de Vila Isabel a Basílica se encontra, né? É verdade. Vila Isabel é um bairro histórico do Rio de Janeiro. É um bairro histórico, aqui um protesto, pena que não tem sido tão bem cuidado como mereceria pelo poder público, mas é um bairro histórico, um bairro abolicionista, de história abolicionista, que leva o nome da princesa Isabel, né, a grande redentora. E é um bairro em que todas as ruas têm os nomes dos grandes abolicionistas do século XIX, em homenagem aos grandes abolicionistas do século XIX. Foi fundado pelo Barão de Drummond, que também era um grande abolicionista, né? Foi em Vila Isabel, para quem não sabe, foi em Vila Isabel que surgiu o Jogo do Bicho, né? Inventado o Jogo do Bicho, porque foi feito o primeiro jardim zoológico, né? E era preciso manter o jardim zoológico. Como então o Barão de Drummond não dispunha dos recursos necessários para manter, fez ali um sorteio, organizando, né, colocando os bichos. Então, dentro do sorteio, foi aí que surgiu o primeiro Jogo do Bicho. Né? Olha só, interessante. E é o primeiro bairro do Brasil projetado. Né? A intenção era, ou a inspiração foi nos bairros de Paris. Então é o primeiro bairro projetado do Brasil, por isso que a sua principal rua se chama Boulevard. Boulevard 28 de setembro. E por que 28 de setembro? Também é uma data abolicionista, é a data da lei do ventre livre. Né? E havia então, ainda no século XIX, uma capelinha dedicada a Nossa Senhora de Lourdes, que ficava onde hoje é a Praça Barão de Drummond, mas que na época se chamava Praça 7 de Março, também uma data abolicionista, né? Salvo engano, acho que é a data da lei da 60ª. E depois, então, se tornou Praça Barão de Drummond, em homenagem ao fundador do bairro, e ficava ali no alto de um monte, em frente à praça. E essa capela, então, não sabemos muito bem quando que ela surgiu, mas provavelmente deve ter sido pouco tempo depois das primeiras aparições, ou das aparições de Nossa Senhora de Lourdes. Foram 18 aparições, todas elas ocorridas no ano de 1858. Então, no ano de 1900 a igrejinha de Nossa Senhora de Lourdes ela já existia, mas nós não sabemos muito bem quando que ela foi construída. O que nós sabemos é que em 1900
Então o bispo, Dom Arcoverde, que era o arcebispo do Rio de Janeiro, ele decide desmembrar a capelinha de Nossa Senhora de Lourdes, que era vinculada à paróquia São Francisco Xavier, na Tijuca, que é a mais antiga, desmembrá-la, emancipando a comunidade e elevando a categoria de paróquia. Mas também já com a missão, isso é descrito no decreto de construção, no decreto de eleição da paróquia, que ela era criada com a missão de construir uma nova matriz, porque o bairro estava crescendo e aquela capelinha não comportaria a todos, né? Então, 14 anos depois, isso foi em 1900, a criação da paróquia, 14 anos depois foi adquirido o terreno na 28 de setembro, que foi a primeira rua do bairro. E então, naquele ano, em dezembro de 1914, foi lançada a pedra fundamental e a partir daí começou a construção. A construção que só foi terminada em 1943. E é a construção até hoje? A mesma construção? A mesma construção, que é obra do grande arquiteto... me deu um branco agora, né? Virzi, Antônio Virzi. Antônio Virzi, que era considerado Gaudí carioca na época, porque eram construções que ele fazia muito arrojadas, né? E que lembravam um pouco as construções de Gaudí em Barcelona. Então ele recebeu esse título de Gaudí carioca. Ele foi premiado, inclusive, né? Sim, foi premiado, inclusive, com o projeto da Basílica. Exato. Né? E também fez outras construções na Itália, de onde ele era oriundo. No Rio de Janeiro poucas coisas sobraram, né? Mas a Basílica se mantém firme e quase que intacta, tanto que ela foi tombada em 1990, né? Ela recebeu o tombamento definitivo pelo INEPAC, que é o órgão de conservação do patrimônio histórico e cultural do governo do estado. E, então a construção terminou em 1943, sendo dedicada não pelo arcebispo do Rio, que o arcebispo do Rio estava morto, né, no período de vacância da Arquidiocese do Rio. Então quem dedicou a basílica foi o núncio apostólico, visto que a nunciatura apostólica ficava no Rio de Janeiro, que era a capital federal, né? E agora nós estamos completando 125 anos de paróquia, já que a criação foi em 1900. Agora, então, nós completamos 125 anos de paróquia, ano que vem, em 2025, mas estamos no ano jubilar, que foi aberto no último dia 18 de agosto pelo nosso arcebispo cardeal Dorani. Padre, e eu perguntei da construção dela, porque ela traz uma semelhança muito grande também com a igreja ou o local onde Nossa Senhora apareceu na França, não é isso? Sim, ela tem uma arquitetura muito arrojada, que quer, sobretudo o presbitério, que quer reproduzir a gruta de Massabielle, onde Nossa Senhora apareceu por 18 vezes a Santa Bernadette Soubirous, no ano de 1858. Então as pessoas se deslumbram porque chegam e veem um rochedo dentro da igreja, né? E até se questionam, mas é um rochedo mesmo, é pedra de verdade, né? Eu lembro que quando eu coloquei os pés pela primeira vez na Basílica, eu era seminarista. E aí eu fiquei olhando, mas eu não sabia que em Vila Isabel havia um rochedo, havia uma gruta, né? Uma caverna, alguma coisa assim desse estilo. E aí eu perguntei ao pároco, que era o Monsenhor Sérgio, então cônego Sérgio. Eu perguntei se era de verdade, ele falou que não, é tudo concreto armado, de fato é concreto armado, mas que olha diz que é pedra de verdade. Nos leva à França, né? Sim. Nos leva a essa devoção mariana também, que é tão bonita, tão importante. Sim, exatamente. Né? E o altar-mor fica exatamente dentro da gruta. O senhor falando que está completando 125, vai completar, né? Tem uma programação especial? Temos sim. Eu tenho dito aos nossos paroquianos que esse é um momento de renovação espiritual e pastoral, né? Nós, desde o dia 18 de agosto até o dia 24 de agosto de 2025, no próximo ano, quando nós encerrarmos no dia 18 de agosto desse ano, até o dia 24 de agosto do ano que vem, 2025, quando nós encerrarmos nosso ano jubilar, nós temos a graça de ser uma igreja jubilar e nós pedimos à penitenciaria apostólica a graça da indulgência plenária para todos aqueles que visitarem a Basílica ao longo deste ano jubilar e ali atendendo às exigências prescritas, né? Ou seja, está em estado de graça,
comungar no dia e rezar pelo Santo Padre, o Papa Francisco, além da visita à Basílica, evidentemente, podem lucrar indulgência plenária. E Dom Orani, já no dia 18 de agosto, na abertura do ano jubilar, ele já antecipou a toda a comunidade que a nossa Basílica também será uma igreja jubilar pelo Ano Santo, né, de 2025. Que o arcebispo ele pode, então, designar algumas igrejas dentro do seu território no Ano Santo jubilar da Igreja Católica de 2025, ele pode designar algumas paróquias ou algumas igrejas jubilares para se lucrar em indulgência plenária. Ele já antecipou que a nossa paróquia, né, ou a nossa basílica, será então uma igreja jubilar, o presente de aniversário dele, da nossa paróquia. E, então, nós temos já pensado na organização de peregrinações, que não serão somente até agosto, não poderão se estender até dezembro de 2025. Nós também vamos fazer uma feira pastoral, agora já nesse final de semana, sábado agora, dia 12, a parte da tarde, domingo o dia inteiro, uma feira pastoral em que as pastorais poderão se apresentar, né? Muitas pessoas às vezes sabem que existem as pastorais, mas não conhecem, né? E por isso nem sempre se interessam por ingressar, por atuar, porque não conhecem. Então nós vamos fazer essa feira pastoral neste final de semana. Também temos uma missão popular paroquial, né, somente dentro do território de Vila Isabel, com as visitas das capelas missionárias de Nossa Senhora de Lourdes. Nós já fazemos isso ao longo de todo o ano, mas agora nós vamos intensificar o nosso ano jubilar. Então nós estamos anunciando às pessoas, né, para que abram as portas das suas casas, dos seus apartamentos, para receberem a capelinha missionária de Nossa Senhora de Lourdes, e também que esse momento seja um momento de interação com os vizinhos, em que a pessoa possa chamar um vizinho para rezar o terço no dia da visita da imagem peregrina, entre outras atividades que nós estamos programando ao longo de todo esse ano jubilar. Sim, quando você fala de peregrinação, a gente está falando assim, fiéis de todas as partes do Rio de Janeiro podem ir ali à Basílica ou de outros lugares, até mesmo fora do estado, vai ter essa movimentação. Sim, sim. Inclusive nós estamos programando uma visita guiada para todo primeiro domingo do mês. Ah, que bacana! Né? Todo primeiro domingo do mês, que é o domingo que nós temos a missa solene das 10 horas. Todo domingo a missa solene paroquial é às 10 horas da manhã. Mas a do primeiro domingo do mês é quando a participação dos movimentos marianos da paróquia. Então nós estamos programando para sempre ao final da missa das 10 horas receber os grupos que queiram participar e assim termos uma visita guiada dentro da Basílica, porque tem muita informação, né? Informação teológica, espiritual, sim, pastoral, catequética, a arquitetura, né, de Antônio Virzi, a arquitetura da Basílica, ela nos conta muita história, né? Conta a história das aparições de Nossa Senhora de Lourdes, histórias bíblicas, histórias dos santos, né? Tudo isso nós podemos ver nas paredes, e não em pinturas, mas sim em esculturas. É a oportunidade, padre, de quem não pode ir à França, sim, né, estar aqui no Rio de Janeiro e poder vivenciar essa espiritualidade mariana, né? Sim, sim, verdade. Inclusive, todo dia 11 de cada mês, nós temos uma celebração devocional a Nossa Senhora de Lourdes, porque Nossa Senhora de Lourdes apareceu pela primeira vez a Santa Bernadette Soubirous no dia 11 de fevereiro de 1858. Então, todo dia 11 de cada mês, em recordação à primeira aparição, nós temos uma cerimônia própria de devoção a Nossa Senhora de Lourdes, com bênção dos doentes e a distribuição da milagrosa água de Lourdes. Essa água de Lourdes que nós trazemos diretamente da França. Cada ano tem se tornado mais difícil trazer, né? Mas enquanto nós tivermos água, nós distribuímos. Sempre no dia 11 e também sempre no horário das 4 horas da tarde. Porque é o horário em que ocorre a bênção dos doentes em Lourdes. Em Lourdes também, né? Em Lourdes, todos os dias, tem essa bênção dos doentes, com procissão eucarística no santuário. E é sempre às 4 horas da tarde. Então, na Basílica a gente faz uma vez por mês só, mas também sempre no horário das 4 horas da tarde. Então, todo dia 11 do mês, isso, às 4 da tarde. Às 4 da tarde. E ao final da celebração, nós distribuímos a milagrosa água de Lourdes. E esse movimento da paróquia ele começou no ano de 1958, que foi o ano do centenário das aparições, né? Então pároco, Monsenhor Tapajós, ele que iniciou esse movimento de trazer a água de Lourdes
da França até a Basílica e distribuí-la mensalmente. Olha que graça, né? Sim, para os sim. cariocas. Verdade. Que graça. Padre, além dessa atribuição que o senhor é pároco, né, da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, da Basílica, o senhor também faz parte, é diretor do seminário, é isso? Da Casa do Padre. Da Casa do Padre. Da Casa do Padre. Queria que o senhor pudesse falar também um pouquinho desse trabalho que é tão importante para a nossa igreja, né, local. Sim. Você falou seminário, mas não deixa de ser um seminário da tá terceira idade. É. Nós brincamos dizendo que nós começamos a nossa vida sacerdotal ali no Seminário São José, né? E terminamos também ali na casa do Padre Cardeal Câmara, que está ao lado. É que está no mesmo terreno, vamos dizer assim, terreno, né? É verdade. Então, a Casa do Padre, ela agora em 2025 vai completar 85 anos. Ela leva o nome do Cardeal Câmara, que foi nosso arcebispo anterior a Dom Eugênio, e lá hoje residem 20 padres. 20 padres entre idosos, enfermos, e padres que deram a sua vida, né, à igreja, se desgastaram como um círio. Um círio que vai também se consumindo ao longo do tempo da Páscoa. E que agora, já deixando os seus trabalhos paroquiais, residem na casa do Padre, sem deixar de trabalhar, mas é um trabalho diferente. É como Jesus nos diz no Evangelho, né, naquela passagem do Evangelho em que ele é recebido na casa de Marta e Maria, né? O Senhor prioriza a escuta atenta da palavra, mas sem desprezar o trabalho, de tal forma que nós devemos aprender a unir as duas coisas. E lá os padres eles continuam trabalhando, mas um trabalho mais contemplativo, né? Mais celebrativo. Ali eles continuam a sua missão rezando. Né, rezando por nós. Nós temos toda uma programação religiosa dentro da casa, com terço, adoração ao Santíssimo Sacramento, celebração eucarística diária. Então, eles estão ali sendo cuidados, eles que cuidaram de tantas coisas, de tantas pessoas, de tantas realidades ao longo da vida, agora são cuidados, mas continuam cuidando de nós através da intercessão. Que é super importante, né? Sim, a igreja precisa Sim. muito da intercessão, né? Em modo muito particular e especial do próprio sacerdote. Exatamente, né? Padre, e para fazer a manutenção da casa do padre, a gente também conta, enfim, com os fiéis, com aqueles que podem de alguma forma contribuir ali para que continue fazendo esse trabalho, que passe mais 85 anos fazendo esse trabalho, né? Sim, sim. A Casa do Padre, ela vive de doações, né? Doações que vêm por pessoas e por instituições, doações de paróquias, doações de irmandades, mas também, sobretudo, doações dos padres, né? São muitos os padres que auxiliam. Eu falo para os padres que doar para a Casa do Padre é um investimento. Porque hoje nós estamos na paróquia, mas amanhã seremos recebidos também na Casa do Padre. Sim. Né? Então, a nossa intenção é tornar a Casa do Padre cada vez mais um ambiente acolhedor, né? Um ambiente também economicamente sustentável, né? Em que os padres eles gozem de algum conforto, né? Visto que na terceira idade é isso que você espera, né? Tranquilidade, uma casa acolhedora, uma casa que seja minimamente confortável para que você tenha os seus dias tranquilos. Sim, sim. E quem nos ouve e que quer ajudar de alguma forma, como que pode fazer? Então, quem nos ouve e quer nos ajudar pode entrar no perfil da Irmandade de São Pedro, né? Nós temos o Instagram da Irmandade de São Pedro e lá nós colocamos as indicações. Temos alguns vídeos também bonitos sobre a Irmandade de São Pedro, mas também temos o site da Casa do Padre, que é o site Casa do Padre do Rio de Janeiro. Basta jogar no Google Casa do Padre que já vai aparecer logo de início, Casa do Padre do Rio de Janeiro. E ali também nós colocamos chave Pix para doações, falamos um pouco do nosso trabalho, nós temos também alguns vídeos, então tanto pelo site da Casa do Padre, como também pelo perfil da Irmandade de São Pedro, né, da Venerável Irmandade do Príncipe dos Apóstolos de São Pedro, é possível encontrar essas informações de como ajudar a Casa do Padre. Além também das visitas, né? Às vezes grupos pastorais de paróquias querem visitar, também é possível fazer essas visitas, sempre de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Nós temos a missa na capela da Casa do Padre todos os dias às 9 horas da manhã.
E também quem quiser participar, quem quiser conhecer, né, pode ir, é só entrar em contato conosco, né, então com a Madre Inês, que é a Madre Superiora da casa, que a casa também é cuidada por 3 irmãs da Congregação do Bom Conselho, né, que residem na casa do padre. Eu não resido, mas elas residem lá. Então o contato com elas acaba sendo mais fácil. Sim, sim, sim. Padre, que bonito o trabalho que o senhor realiza, tanto na Basílica quanto na Casa do Padre, além de outras atribuições que o senhor realiza também na nossa arquidiocese. Queria agradecer a presença do senhor aqui tão rica, contando um pouquinho para a gente da Basílica, um pouquinho ali de Vila Isabel, não é? Um bairro tão importante para o Rio de Janeiro. E o senhor volte quantas vezes o senhor quiser aqui para poder falar mais para a gente. Muito bom. Agradeço, fico muito agradecido pelo convite e a oportunidade de divulgar tanto a paróquia quanto também de promover a devoção à Nossa Senhora de Lourdes, que é uma devoção muito bonita. É verdade. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui e a gente vai encerrando o nosso programa Encontro com as Paróquias, lembrando que esse programa também está no YouTube, que você pode acompanhar a hora que você quiser. A gente vai ficando por aqui até o próximo domingo, se Deus quiser.